encontrar você aqui. Saber que você ainda lembra do Sinistro. É um filme que eu escrevi o roteiro, de fato. O Sinistro é um roteiro meu. Primeiro, eu filmo pouco porque eu acho que, infelizmente, no Brasil a gente tem menos chances de filmar longas metragens do que de fazer outros produtos audiovisuais que eu também gosto muito de fazer. Nesse período que, entre filmes, né, entre Faroeste e o Eduardo e Mônica, eu fiz Dupla Identidade, uma série para Globo, estou na terceira temporada de Impuros, que é uma série que passa no Star Plus, estou dirigindo How to Be a Carioca, que é uma série, e as séries tomaram esse volume e tem essa qualidade de produção que hoje em dia é quase cinematográfica num certo sentido, né? Assim, é muito bem feito, muito bem executado, os assuntos são prementes. Estou fazendo então How to Be a Carioca com o Carlos Saldanha, eu parei essa semana de filmar para vir aqui continuar as pré-estreias e depois voltar. Então eu filmo pouco porque eu acho que temos muita dificuldade em levantar filmes no Brasil. E aí tem uma outra característica minha. Eu acho que, para mim, o cinema é tão importante, tão importante, tão importante, que eu fico deitado em cima do projeto muito tempo. Eu quero que esse projeto seja muito importante. Então, o Eduardo o Faroeste Caboclo é um processo de 10 anos. O Eduardo Mônica é um processo de 7 anos. E nesse processo, já voltando à questão do roteiro, eu trabalhei junto com a Bianca, com o Gabriel, com vários roteiristas. A gente sabia qual a história que a gente queria contar. E a gente teve um roteiro, inclusive, que era do Domingos de Oliveira, que era uma pessoa que tinha a pegada que eu achava que esse filme merecia para ser transformado numa história cinematográfica, mas que, infelizmente, era um roteiro que só o Domingos ia dar conta de dirigir. Então a gente passou por Domingos de Oliveira, por outros grandes roteiristas, e encontrou o Matheus Souza, que eu acho que é o Domingos de Oliveira da nossa geração. E trabalhamos junto com ele. Então, eu acho que um dos trabalhos do diretor é dirigir também o roteiro. Então tem muito meu, claro, muito da Bianca, dos outros colaboradores, do Gabriel, que me ajudou a escrever, colaborou muito, dos atores. O roteiro de cinema ele é uma coisa que todo mundo mexeu muito nesse roteiro. Mas quem de fato estruturou a história com começo, meio e fim, nos ajudou a encontrar a proposta narrativa, foi o Matheus Souza, que depois com os outros roteiristas também, a Cláudia Soto, Michele Franz, Jessica, todo mundo trabalhou um pouquinho. Então eu acredito nesse processo colaborativo, onde o diretor participa do começo ao fim da elaboração do roteiro, sem necessariamente... Eu não sentei para escrever um terço das páginas que estão ali. Então eu acho injusto que eu bote no nome do roteiro que eu não sentei a bunda para escrever de fato, ainda que eu tenha participado da criação e da elaboração junto com os atores, que quando a gente recebeu o roteiro, ontem me fizeram a pergunta: o que você pode dizer que mudou, né, no roteiro para filmagem? Eu falei: muito, quando os atores chegam, metade dos diálogos caem. Porque eles têm tanta energia, tanta coisa boa para acrescentar, que um pegou na mão do outro, olhou para a cara do outro, não precisa mais daquele diálogo, né? Então, acho que o processo colaborativo com eles foi fundamental. E eu já passo para vocês dois, Gabriel, você começa a falar da novela, e a Alice pode falar um pouquinho do roteiro, se quiser também, como é que foi o processo. Sobre a novela, tá na música, né? O Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Então é uma das características que o Renato colocou ali no personagem e a gente trouxe como recurso narrativo, né? A novela inspira o Eduardo a tomar uma atitude, fazer uma prova de amor, né, para conquistar a Mônica. Eu, por exemplo, eu desde pequeno sou noveleiro, assim, eu sempre gostei de assistir novela, acho que é uma coisa cultural do brasileiro, assim, né, mais do que de homem ou mulher, e não tenho informação sobre o Renato, se ele gostava ou não, acredito que sim, né, a gente sempre fala que o Eduardo e a Mônica tem muito do Renato, né, além de uma possibilidade de um casal de amigos deles que pode ter inspirado ele a fazer a música, o Renato botou muito dele ali. Então, acho que é possível que tenha sido uma característica dele também e a gente trouxe pro filme. E eu queria dizer que a Malu Mader é meu crush de adolescência, então por isso que a foto que está lá é a da Malu Mader, porque, enfim, aí depois que eu conheci, continuou meu crush, a Bruna, minha esposa, me dar. O nome da minha filha é Malu também. Malu. Força, Bruno. Pessoal, pode ir levantando a mão, tá? A Maria do Rosário, só complementando aqui, eu comecei a trabalhar com o Renê exatamente por causa do Sinistro também. Eu era júri no festival, acho que você estava lá também, em Paraty, e eu era júri e ele estava com esse filme lá, o Sinistro, ganhou todos os prêmios. Aí na festa de encerramento do festival, a gente começou a conversar e eu falei: Renê, para de ficar ganhando prêmio, a gente tinha ganhado um prêmio em Cannes,
Falei, em publicidade, falei, para de iluminar ovo, vamos fazer cinema de verdade e tal. E aí foi quando surgiu a ideia do Faroeste Caboclo. Isso já foi 2005, né? Nem me lembro quanto foi. Maria Rosário, realmente eu procuro isso. Para os meus filmes eu procuro conseguir fazer sempre um diálogo com o público. Eu não consigo, sei lá, eu acho que é importante para mim fazer filmes que sejam assistidos ou que tenham um diálogo com grandes plateias, mas ao mesmo tempo que tenham qualidade artística, que enfim, consigam mesclar as duas coisas. Eu acho que é um dos grandes desafios do cinema brasileiro é conseguir juntar o público com os excelentes filmes que a gente já faz aqui. Eu tenho tentado, espero que dê certo. Vamos ver se o público vai comparecer no dia 6 de janeiro. Também, meu nome é Gustavo Meirelles, eu sou do Falha no Roteiro. Queria pedir desculpa por... Levanta a mão que eu não estou te vendo. Obrigado. Desculpa o nervosismo. Minha pergunta é referente à situação do cinema, né? Por exemplo, a Bianca, ela estava na produção de Carlota Joaquina, que foi um dos marcos da retomada do cinema brasileiro. Vocês fizeram Faroeste Caboclo, que foi um sucesso nas críticas, movimentou o público bastante, né? E só que ultimamente o cinema vem recebendo alguns duros golpes, assim. Você tem a questão da pandemia, que fechou a sala de cinema, você tem a questão do descaso do governo. Eu queria saber se se tem algum paralelo entre o período de pré-retomada para esse período que a gente está vivendo hoje e quais foram os principais desafios para conseguir rodar o filme e produzir, assim. Foi um trabalho de anos, né? Então, é isso. Obrigado. Bom, uma curiosidade é que a gente vai lançar o filme dia 6 de janeiro, quando são 27 anos do lançamento do Carlota Joaquina. Então, no mesmo dia, e a gente espera que seja uma segunda retomada do público nas salas de cinemas, como foi há 27 anos atrás com Carlota. A dificuldade sempre é muito grande, né? Enfim, para fazer cinema aqui. Nesse período de pandemia foi muitíssimo difícil a gente ficar com um filme pronto, louco para lançar. E agora a gente espera que o público volte para o cinema, né? A gente tem fé que isso vai acontecer. E a gente fez o filme para o público e para o Renato. A gente sempre pensa o que o Renato acharia desse filme. Então, enfim. E você perguntou sobre a espera, né, para fazer esse filme. Fiquei muito chateado quando a gente conseguiu nos fechar, a gente não pôde lançar o filme, todo mundo ficou, estava todo mundo pronto. Estava todo mundo para lançar o filme, a gente ficou muito triste pra gente. A gente estava em Miami, no festival internacional, foi muito bem de crítica. Nosso planejamento era passar alguns festivais internacionais para já criar aquele awareness aqui no Brasil e, na sequência, lançar no cinema, era 12 de junho. E tudo foi abortado nesse momento, né? Naquela época eu não entendi, achei ruim, mas hoje eu acho que o filme vem num momento em que talvez essa história faça mais sentido para o público, está precisando mais de uma história de amor, de uma experiência como essa no cinema, do que talvez naquela época seria mais um filme bacana, sendo lançado, etc., mas não tão significativo. Então eu vejo hoje uma missão para esse filme muito bacana, que talvez ele consiga cumprir, de reintegrar o público com o cinema, levar as pessoas a saírem de casa com segurança, com máscara, com vacina, enfim, nossa nova fase que a gente está passando, e ao mesmo tempo trazer uma sensação, uma emoção bacana, enfim, um outro feeling no momento em que o Brasil sofreu muito, né? Nós passamos pela pandemia de uma maneira muito dura, muitas pessoas sofreram muito. Então eu acho que a gente agora, se a gente conseguir retomar, a vida é o que todo mundo busca aos poucos, com segurança sempre, mas eu acho que o filme pode trazer um bom momento, dar um pouco de alegria para esse povo que está tão sofrido e, além de alegria, as outras emoções que vocês viram que a gente passa com o Eduardo e Mônica. Então é um filme solar que eu acho que vem num momento bacana, em janeiro. E se o público estiver pronto para ir aos cinemas, eu convido que ele vá. Bom dia, meu nome é Júlia, eu sou do Super Cinema. Primeiro, parabéns pelo filme, eu adorei, achei incrível mesmo. E a minha pergunta para o elenco, para a Alice e para o Gabriel, como é que foi para vocês dar vida a esse personagem que já estava na cabeça do brasileiro há muito tempo? Porque eu acho que é impossível ouvir Eduardo e Mônica e não imaginar toda uma história e toda uma história de vida aí dos dois personagens. Então, como é que foi para vocês dar vida a esses dois clássicos da música brasileira? Eu só não vou tirar minha máscara porque eu estou muito gripada, não quero passar gripe para ninguém, tá? Quem tiver com família com gripe, cuidem deles, porque tá puxado.
Pra mim foi assim, uma honra quando a Bianca de Philips, eu tenho que agradecer muito a ela, porque ela que batalhou muito pra eu estar no filme, porque ela falava, Alice, Alice! Eu fiquei muito feliz com esse convite, muito honrada, e acho que com muito frio na barriga, porque quando eu conversei com o René e com a Bianca, a primeira coisa que pra mim me deu, assim, isso é uma referência pra muita gente, goste ou não da Legião, né, gostem da música ou não, todo mundo sabe como é que começa essa letra. Todo mundo já dançou em alguma festa, faz parte da cultura pop brasileira. Então, todo mundo já imaginou quem é essa Mônica, quem é esse Eduardo, todo mundo já viu clipes feitos brincando na internet. Então, trazer ela à vida, eu acho que é o mesmo desafio de quando você faz um livro que as pessoas, adaptam um livro que as pessoas amam para o cinema. E essa música tinha esse desafio um pouco maior, que como as pessoas lembram de momentos da vida própria, ou uma vida inteira ouvindo a mesma música, é um desafio muito lindo de fazer, mas uma grande honra também, porque como o Gabi disse, a Mônica é um pouco o Renato, assim como o Eduardo também é um pouco do Renato, então é também fazer uma homenagem a um grande poeta brasileiro que eu admiro e admirava muito. Então, mais do que tudo, dá um frio na barriga, porque todo mundo tem a sua própria Mônica na cabeça, mas dá muita felicidade, porque eu acho que é um grande poeta brasileiro que tem que ser celebrado para sempre, né? Acho que a Legião é uma banda muito incrível para nossa história, então acho que é isso. Eu faço das palavras da Alice as minhas também. Eu sempre fui muito fã da Legião e do Renato, por conta dos meus pais. E viver um personagem, né, criado pelo Renato, eternizado numa música da Legião Urbana, foi um desafio, uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma honra, né? Uma alegria. O processo que a gente teve, que a gente viveu foi incrível, foi super divertido e eu acho que, acima de tudo, uma das coisas que a gente sempre falou assim desde o início é que a gente queria fazer um bom filme. E a música, Eduardo e Mônica, agora vocês que assistiram, se escutarem a música de novo, prestando atenção nisso, vocês vão ver que a música é muito centrada nas diferenças dos dois e que a música tem muitos saltos temporais na relação dos dois. Então esse era, acho que um dos grandes desafios da gente, era construir esse roteiro a partir da música, baseado na música, mas construir um roteiro para ter um bom filme. Isso foi o que a gente sempre falou, assim. Se você transcreve a música para a imagem, você faz um clipe. E a gente queria fazer um filme de 2 horas, né? Então eu tenho muito orgulho, estou muito feliz com o resultado do que a gente conseguiu fazer como ator, tendo participado do processo, e como fã da Legião também, porque acho que a gente fez, como a Alice estava falando, a gente fez uma bela homenagem para a música, para o Renato, para a Legião Urbana, e fizemos um bom filme também. Então, mesmo, sei lá, quem não é fã da Legião, ou algo do tipo, eu acho que vai se divertir, enfim, se emocionar com o filme também. Eu sou a Gabriela Marchetti, eu sou do Wikimetal, parabéns pelo filme. O Wikimetal é um portal de rock e metal, então minha pergunta vai fugir um pouco da área cinematográfica. Vamos falar de música. Mas a Mônica tá adorando a sua pergunta. Que bom, fico feliz. O Eduardo não está gostando, mas eu estou gostando. Que bom, fico feliz. Na verdade, inclusive, até complemento um pouco do que o Gabriel estava falando. Eu queria saber do elenco, especialmente da Alice e do Gabriel, mas também do René, um pouco mais sobre a relação de vocês, assim, não só com Legião Urbana, Legião é relação pessoal mesmo, mas com rock nacional e com rock internacional e como que foi, assim, porque o filme tem bastante rock, né? A trilha sonora, obviamente, é muito importante. Então, eu queria saber como que é um pouco da história de vocês com esse gênero musical e como é que foi passar isso para a tela. Você é um legionário, começa você. Você também. Quer falar? Eu vou falar rapidamente sobre a trilha do filme, tá bom? Eu tenho uma produtora que é louca e que ela resolveu comprar todas aquelas músicas e gastou tudo que tinha e que não tinha pra gente poder ter essa trilha no filme, que é a trilha da minha vida e da Bianca também. Nós somos mais ou menos contemporâneos, eu sou um pouco mais velho que ela. E aquelas músicas significavam muito pra gente. Então, ao colocar o filme nos anos 80, a gente queria colocar o Ahá e era muito caro.
E entre outras músicas, o A-Ha era um pedacinho na hora que ela desce aquela escada, né? E a Bianca foi ao cinema ver o Tarantino e ela viu que o Tarantino colocava Mrs. Robson para a menina atravessar a rua. Ela me ligou da rua e falou, ó, seguinte, vamos pagar o A-Ha, porque se ela merece atravessar a rua, a gente merece descer a escada com a música do A-Ha. Porque pra gente era muito importante a textura musical do filme. Eu sou de Brasília, o Rock Brasília significou muito para mim. Acho que para quem era brasileiro nos anos 80, dizia, você de Brasília pode ganhar o mundo. Porque a gente é uma cidade muito pequena, com pouco representatividade cultural, e o Rock Brasília veio dizer, Plebe Rude, Legião, Paralamas, Capital, outras bandas que eram conhecidas na cidade, mas que não saíram no Brasil inteiro, disseram para quem era de Brasília naquela época, você pode ganhar o mundo, pode acreditar no seu sonho, vá em frente, seja artista. Então acho que o Rock Brasília foi muito importante para mim. Eu poderia falar horas sobre Legião, que dispenso um pouquinho que eu escolhi adaptar, amo Legião, mas acho que em relação ao movimento do rock, foi transformador para a minha geração, o Rock Brasil e o Rock Brasil especificamente. Como eu tinha começado a falar ali, eu nasci em 93, então dá para dizer que eu não vivi muito a Legião, né, atuando. O Renato, acho que morreu, se não me engano, 3 anos depois. Mas meus pais sempre foram muito fãs, então desde muito pequeno que toca muito Legião na minha casa. Meu pai tem todos os discos, todos os LPs da Legião. E, bom, isso podia acontecer e eu não ser fã nem nada, mas desde muito novo que as letras do Renato, a maneira dele de interpretar as músicas, sempre me emocionou muito, sempre mexeu muito comigo. Eu estava lembrando esses dias, dando entrevistas também sobre o filme, que eu adorava na escola citar trechos de músicas do Renato Russo, né, da Legião, em redação na escola. Gostava de abrir assim a redação, alguns parágrafos citando trechos. E isso inclusive tem a ver com o que eu vou falar assim sobre a Legião. Para mim, o primeiro disco da Legião é o melhor disco de estreia de uma banda de rock nacional, do rock do Brasil. E por quê? E tem vários outros incríveis, do Barão Vermelho, do Traje a Rigor, enfim. Mas o primeiro disco da Legião, ele tem uma complexidade, uma profundidade de letras do Renato, que na minha opinião nenhuma outra banda começou dessa maneira. Se você pegar e escutar, o disco começa com Será e termina com Por Enquanto. Só isso já é um absurdo, né? Só por aí já seria um absurdo, mas o disco ainda tem Soldados, enfim. Geração Coca-Cola. Então assim, é um disco que já dá a cara da Legião de cara, sabe? Diferente de outras bandas que têm ótimos discos de estreia, isso é da minha opinião, obviamente, né? Mas que na minha opinião foram amadurecendo, principalmente as letras, enfim. E eu acho que o Renato já chega mostrando tudo, assim, sabe? E a Legião, bom, tô falando aqui, acho que é óbvio, né? É a minha banda de rock favorita. E o que mais? Sobre rock em geral, o René estava falando da trilha, assim, né? Eu lembro a primeira vez o primeiro corte que eu assisti do filme, tinha outras músicas, inclusive, que não entraram. Eu ficava olhando para eles dizendo, é sério isso? Tão louco. Vai ter isso tudo mesmo? Porque, tipo, parecia uma playlist minha, assim, sabe? Eu sou roqueiro, tive banda de rock, na época da escola, enfim, banda com os amigos e tal. E eu acho incrível a nossa trilha, assim, sabe? Se eu não tivesse feito o filme, tivesse assistindo o filme, eu ia falar, pô, esses caras fizeram uma Gastaram, baita... né? Mas quando você não tá no projeto, você assiste de fora, você fala... Parece que é legal, não? Isso, é vistoso, né? Assim, né? Incrível. Valeu a pena, vamos por Desculpa. Valeu a pena o investimento. Que bom. Eu acho isso fundamental, porque isso traz uma imersão para a época, né? O que o René falou. Foi uma escolha contar o filme nos anos 80, né? Então, tanto... acho que toca Titãs, se eu não me engano, né? Tem o Bicho de Titãs, A-Ha, tem tanta coisa. Tem até Tim Maia. Tim Maia, exatamente. Então, Tem o Should I Go, uma música incrível. Sim. A gente não conseguiu, eu queria colocar Ramones. Tem uma dessas vezes que não era essa, que era Ramones. A gente tentou já colocar no Faroeste, tentou colocar no Eduardo e Mônica, mas os Ramones não respondem os e-mails. Então, se alguém tiver o contato eles são muito. Se alguém tiver o contato direto, pro próximo filme. Acho que é muito rock and roll mesmo, né? A galera que não responde e-mail para vender a própria trilha. Então, vou continuar o desejo. Tudo bem, né? Faz Alicinha.
Não, eu acho que depois desses dois eu só posso complementar. Não sei o quê, porque eles são muito fãs da Responde Legião. assim, ó. Eu amo rock and roll. Não, eu era muito fã da Legião, eu acho que eu concordo com o Gabi, eu não sou tão legionária quanto ele, mas pra mim sempre foi a banda referência assim, de rock. Eu acho que eles, assim como o Gabi falou, assim, eu acho as músicas dele é impressionante como você... A música pra mim, que foi a música da Mônica, que eu mais ouvi, não foi Eduardo e Mônica. Claramente a Mônica não ouvia Eduardo e Mônica, mas era a perfeição. E pra mim aquilo era um drive muito forte, assim. Aquela música me tocou muito num lugar que pra mim era a trilha que eu mais ouvia. Tristemente é uma letra que fala muito com o Brasil dos dias de hoje, né? Como tantas outras letras da Legião. Então acho que tem uma força, o nosso rock, que ele ultrapassa, infelizmente, gerações falando com outras gerações, mas pode inspirar, entendeu? De um lado muito profundo. Então eu achei incrível, assim, a trilha, exatamente pelo que os dois estavam falando. Acho que para a Mônica era muito importante essa construção da personagem que, né, a gente fez em conjunto e tal, e que o René queria muito também, essa coisa de Brasília daquela época, e ela ser roqueira, trazia uma diferença do Eduardo. E eu acho que o rock ajudou nessa diferença, dela falar das bandas internacionais, dela, né, falar, como a Bluta mesmo diz, alemão. Então acho que tinha um pouco isso, assim, que trazia uma personalidade para ela. Então eu adorei o rock entrar dessa forma no filme, que talvez muita gente não imaginou que pudesse entrar, mas que traz um pouco também essa coisa do como diferente pode se complementar, sabe? Então eu adorei, assim. Mas eu aprendi muito sobre Legião com o Gabi mesmo. Uma coisa legal também é que o Renato era um cara absolutamente culto, né? Tinha uma cultura de tudo que é tipo, mas musical então nem se fala, muita referência. E na música ele deu várias pistas pra gente, né? Porque exatamente, ele fala do Caetano, fala dos Mutantes, fala do Bauhaus. O fato dele falar que o Eduardo gostava de novela leva a crer que o Eduardo escutava as trilhas sonoras de novela. E, enfim, daí a gente trouxe a Bonnie Tyler, né? Que é um clássico também. Rádio, as coisas que tocavam na rádio, enfim. Então acho que na própria música, o Renato já deu um monte de pista musical do que deveria permear o universo desse filme. Né? Oi, gente. Meu nome é Kathleen, do site Entreter-se. Primeiro, eu gostaria de parabenizar vocês, porque o filme ficou muito bom. Eu adorei, tenho certeza que todo mundo amou. E eu tenho certeza que ele já entrou aí nos destaques brasileiros, porque ficou muito legal mesmo. E a minha pergunta é mais voltada para a Alice e para o Gabriel, né? Eu queria saber como que vocês descreveriam a relação entre vocês mesmos e os personagens. Quais seriam, assim, coisas parecidas ou diferenças gritantes entre vocês e o Eduardo e a Mônica? Eu queria ver mais um pouquinho aí sobre vocês. A diferença entre a Alice e o Gabriel ou a diferença entre eu da Mônica e ele do Gabriel? As duas, né? As duas, você quer saber? Não, seria mais... Você quer falar das duas? Pode falar. Pode ser. Pra começar, eu não gosto muito dela. Não tem uma boa relação. Começar? Não, foi muito engraçado, porque a gente, né, entrou nesse filme, eu e o Gabriel, a gente tem uma história muito louca com esse filme, assim, cada um na sua própria vida, mas eles me chamaram para fazer o filme, e aí a gente tentou fazer problemas de, né, financiamento, demora e tudo mais, o filme atrasou, aí eu não podia fazer, aí eu voltei pro filme, o Gabi fez o teste, aí voltou anos depois para fazer o teste, a gente fez o teste juntos, para mim ficou incrível que seria o Gabriel, aí quase saí do filme por causa de datas, o Gabi quase saiu do filme por causa de datas, e aí voltamos, acho que era meio destino a gente fazer junto esse projeto. E eu, nesse tempo, ficava admirando muito o Gabriel, assim, o ator que ele estava se transformando, os projetos que ele estava fazendo. E aí, quando rolou Vamos Fazer, eu estava muito feliz de fazer com ele, pelo teste que a gente tinha feito, mas também para trabalhar com esse ator, que eu estava muito inspirada a conhecer. Então, assim, trabalhar com ele foi muito mágico, porque a gente entendeu que se a gente não tivesse um entendimento com parceiros criativos, como eu, Alice, ele com o Gabriel, sobre eu entender quem é o Eduardo, ele entender quem é a Mônica, a gente criar meio os personagens juntos, ia ser impossível esse filme existir. Então, pra mim, eu perguntava muita coisa pro Gabi, assim, eu percebi o ator criativo que ele é, e o parceiro de cena que ele poderia ser. Eu queria muito que ele alimentasse a minha Mônica. Então, muito da Mônica que a gente vê no filme,
O Gabi me ajudou muito nesse processo, porque muito batia também no que era o Eduardo. Então a gente ficou muito nesse jogo criativo, eu senti muito de inspiração com ele, para criar esses dois meio juntos, assim, sabe? Com o René do nosso lado, dizendo, putz, eu quero fazer esse filme, esse é o tom, o René dando referências pra gente, então a gente entendendo esse tom. Então foi muito legal, porque as diferenças que a gente foi criando, elas foram todas baseadas numa base, assim, de amor dos três, de amor, eu, Alice, pelo Gabriel, do Gabriel mais ou menos por mim, mas... Quase nada. Mas eu acho que é isso, assim, de verdade, o René me tirou de uma zona de conforto que eu amei, porque eu normalmente venho de projetos que eram fazendo a Rainha do Sul, que é uma traficante, projetos mais de drama, que as personagens são mais densas, mais dramáticas, e o René queria uma coisa que eu, Alice, as pessoas que me conhecem, enfim, eu acho que também a imprensa sabe um pouco, eu dou muita risada, eu dou risada alta, eu sou meio solar, e o René queria isso pra Mônica, então foi um processo muito interessante também de achar dentro da Mônica um lado meu, mas as diferenças que eu tenho dela, que são complexidades dela naquele momento, vivendo naquela Brasília, vivendo na Brasília de 86, o que era isso, de uma garota que quer viver um mundo muito diferente de mim, que viaja bastante. Então, foi um processo muito delicioso de me reconhecer na Mônica, saber quem é essa mulher, mas entender essas diferenças e me inspirar por ela, assim, pra viver. Desculpa, eu falei um monte, fala, Gabi. Viu por que eu não gosto dela? Fala, paca. Mas eu falo. Não, completando um pouquinho, assim, a gente não se conhecia. Eu, obviamente, já admirava o trabalho da Alice, já tinha vontade de trabalhar com ela. E aí, em 2015, foi quando teve o teste para o Eduardo. E eu vou contar essa história, depois, se eles quiserem, pode falar um pouquinho também da visão de vocês. Mas eu fiz o teste, fiz um péssimo teste. Não, foi ruim. Foi ruim mesmo. Foi ruim. Foi, tá bom, já que você falou, eu jamais diria, mas foi ruim. A gente vai passar ele agora aqui, sabe? Não, mas e aí eu voltei para casa nesse dia muito mal comigo mesmo, porque por ser fã da Legião, eu lembro quando teve o Faroeste, que eu fiquei, já estava começando a ser ator e tal, e eu fiquei muito, assim, nossa, amaria fazer um filme com um personagem da Legião. O João do Santo Cristo, obviamente, não daria para eu fazer, mas quando eu soube do projeto do Eduardo e Mônica e que ia ter o teste, eu falei, pô, esse personagem dá para eu fazer. E aí, quando eu fiz um péssimo teste, eu fiquei muito mal comigo mesmo, e aí pedi para refazer o meu teste. E aí, no dia seguinte, eles permitiram que eu fosse lá refazer. Quando eu cheguei para refazer, o René me perguntou o que eu estava fazendo ali. E aí eu falei, não, eu queria refazer, acho que dá para fazer melhor. E aí foi melhor, né? Melhorou um pouco. Tá. Mas os outros meninos ficaram doentes, então a gente teve Os outros 20. Os outros 20. A verdade é que você fez um puta teste de psicologia, parecia que era outra pessoa, e eu acho que o que levou ele a fazer mal primeiro foi a vontade tão grande de fazer o personagem, que ele ficou nervoso. Ele era um menino, não é mais, é um ator, um adulto agora, mas você era um menino, estava chegando na produção, não sei se aquilo mexeu com ele. Eu sei que quando a Marcela ligou para a Bianca, que é a nossa produtora de elenco, né? Ele falou, olha, ele quer voltar, ele falou, uma pessoa que quer voltar a fazer o teste, que quer tanto fazer esse personagem, tem que poder fazer o filme, e você ganhou na insistência, na garra, na coragem, no talento. Foi muito bacana mesmo. Na verdade, ele ganhou quando ele pediu para voltar a fazer o teste. Porque não desistiu, não largou o osso. Porque é um filme de paixão. Todo mundo que está envolvido no projeto é muito apaixonado pelo projeto. Né? Desde o diretor de arte, o Thiago, o Gustavo Adba, o Gabriel, que é produtor, toda semana armando festa. E assim, é um elenco e equipe técnica apaixonado pelo projeto, pelo filme. Então, a gente acha que isso imprimiu na tela. Todo mundo ama o Renato Russo, Legião e tal. Então, um filme cercado de amor. E só para completar, aí um pouco tempo depois dessa situação do teste, pouco tempo, um ano, sei lá, não sei quanto tempo foi exatamente, mas aí foi quando eu fiz pela primeira vez o teste com a Alice, que a gente se encontrou e a gente se conheceu, realmente.
E aí eu acho que se eles estão dizendo que na minha volta eles entenderam que eu devia fazer o Eduardo, eu acho que nesse nosso encontro ficou claro que tinha que ser a gente, para eles e pra gente também, porque foi o dia que a gente se conheceu e foi o dia que a gente se viu pela primeira vez e a gente contracenou pela primeira vez e foi muito mágico assim o nosso encontro ali já. Então, se eu já admirava a Alice e tinha vontade de conhecer e trabalhar com ela, ali fazer esse filme se tornou quase uma obsessão de fazer esse filme com ela. E como ela falou, quando a gente chegou em Brasília e começou o nosso processo de leituras, de ensaios, de preparação, mais do que nunca a gente se conectou e entendeu o quão seria fundamental. Porque o filme, o Eduardo e Mônica, assim como a música, é basicamente sobre os dois, assim, né? A gente tem personagens maravilhosos como a Karina, a irmã, como o avô, como o seu Bira, como o Inácio, o carinha do cursinho, enfim, a mãe da Mônica. Personagens são fundamentais para a história acontecer, para os conflitos acontecerem da história. Mas o conflito central, a trama principal são os dois. Né? Quase todas as cenas nós estamos em cena juntos, inclusive. Então a gente entendeu o quão fundamental era para o filme que a gente construísse essa relação, que a gente estivesse absolutamente conectados, juntos, parceiros. Não foi esforço absolutamente nenhum, como eu estou falando, desde que a gente se conheceu, que a gente se amou à primeira vista. E, inclusive, quer casar com essa cara? Inclusive, eu queria anunciar agora aqui para vocês. Mas... Não, mas é isso. Acho que o processo que a gente viveu só reforçou, expandiu o carinho, o amor, a parceria que a gente tem. Essa desgraçada mora longe, então a gente se vê muito pouco. Tinha, sei lá, 2, 3 anos que a gente não se via, a gente se encontrou hoje, agora aqui. Mas, enfim, é isso, assim. Eu acho que a relação que eu tenho com a Alice, o amor, o carinho, a admiração que eu tenho por ela, está absolutamente registrado nesse filme. A maneira que o Eduardo olha para a Mônica é a maneira que eu olho para ela também. Que bonitinho! Obrigada, gente. Como não amar, né, gente? Boa tarde. Meu nome é Esther Jacopete, aqui, Cearense de Minas, tudo bem? No filme tem uma cena entre a Mônica e o avô do Eduardo sobre ditadura e comunismo, né? E eu queria saber qual é a visão crítica, tanto dos atores quanto do diretor, sobre essa cena, especialmente diante do governo atual que a gente tem. Posso começar? Então vamos lá. Assim, olha só, então, gente. Mônica, calma, Mônica. Mônica, calma. O Mônica pode falar. A nossa visão política é muito clara a favor da democracia, dos direitos humanos. Fica muito claro na conversa que o Eduardo e a Mônica têm no final, qual é a posição, que ela relembra tudo o que aconteceu nesse período. E ainda que não seja um filme político, foi importante a gente marcar, acho, isso dentro do contexto histórico que a gente vivia nos anos 80, e que esse filme, curiosamente, ele foi rodado e escrito anos antes do que a gente está passando agora. Então isso a gente escreveu isso em 2017, rodou em 2018, e o filme vai ser lançado agora, neste momento, que diz muito a respeito sobre aquela conversa que tem com a avó, né? O que eu acho importante do filme é que o filme fala justamente sobre qual é o assunto do filme, alteridade. Você olhar o outro e entender as diferenças, e respeitar e poder conversar, e esse é o momento que tem uma ruptura no filme, quando isso não acontece. Já entrando na Mônica, eles encontram um jeito de se relacionarem quando eles conseguem um olhar o outro, entender o outro, entender a perspectiva da vida, etc. O que eu acho que todo mundo tem um avô do Eduardo na família, né? Quem não tem? E o mundo real não é como a bolha da internet. No mundo real acontece isso, você tem que passar o Natal junto com essa pessoa e que você discorda enormemente dela. E a proposta do filme, entre outras, é fazer com que as pessoas reflitam em como é que a gente pode lidar com essas diferenças que nós temos hoje em dia, o que a gente está passando no Brasil. É horroroso. Essa polarização, os extremos estão tocando fogo no resto da população. E que a gente tem que entender que no mundo real não é que nem na internet. Não, sabiamente, inclusive, o filme não se passa na época de WhatsApp, Facebook, Instagram, o que faz com que os conflitos sejam reais. Então, mais do que falar apenas da questão pontual sobre o tema da conversa do avô, é uma questão sobre a sociedade. Como é que a gente vai lidar amorosamente, carinhosamente, e é isso que eu acho que o povo está buscando, pelo menos eu sinto, na maior parte das pessoas que eu conheço, é sair desse lugar onde não há entendimento e
buscar o lugar do afeto, do entendimento, do respeito, de quem pensa diferente tem que ser respeitado por quem pensa diferente, mas também tem que respeitar as minorias, quem pensa diferente, ou o que quer que seja. É claro que nós somos pró-Mônica Futebol Clube, institucionalmente e ideologicamente, mas eu também acho que tem que ter espaço para quem pensa diferente, saber respeitar e ser respeitado também, tirando, claro, qualquer exagero de quem busca a polarização para tocar fogo no resto da população. Eu acho que o René falou muito bem. Eu acho que em relação à ditadura militar, infelizmente a história se repete. Eu acho que não só no Brasil como no mundo a gente está vendo repetições de coisas que já aconteceram e infelizmente voltam a acontecer. E a gente não está dando atenção devida a isso, não só no Brasil como no mundo. Acho que os extremos elas sempre levam a catástrofe e destruição. Eu acho que aquela cena específica no filme, é engraçado como o René falou, a gente filmou em 2018, o Bolsonaro não existia ainda, né? Quer dizer, existia, mas ele não era nosso presidente. E é muito interessante as pessoas assistirem esse filme agora, quando se fala sobre ditadura militar, o governo cita a ditadura militar da forma que ele cita. Então eu fico feliz de que as pessoas possam assistir esse filme hoje, com seus filhos, com seus netos, e vejam, pelo menos pela ótica da Mônica, que, infelizmente, esse governo é mentiroso. Porque a ditadura militar não é isso, não foi isso, não foi uma revolução. Muitas pessoas morreram. E a gente não pode apagar a nossa história, principalmente para lembrar da memória das pessoas que se foram, que se perderam. Eu acho que isso é uma coisa que... Acho que esse filme ele traz de uma forma leve e de uma forma sutil, que é importante a gente ter a aceitação do outro, assim como a Mônica volta na casa do avô. Vocês viram o filme, eu posso falar. Mas eu acho que tem um pouco da gente falar sobre o outro, falar sobre a diferença, que é um pouco o que o René falou. Isso é muito importante, sabe? A gente ter o amor mais do que tudo e olhar o diferente. Só acrescentando, o filme se passa em 86, né? E em 85 começa o processo de democratização do Brasil, né? Então é muito simbólico isso, assim, né? E em cima do que a Alice falou, eu acho que um dos principais, na minha opinião, problemas do final do nosso processo de ditadura foi justamente esse panos quentes que foi colocado em cima. E essa cena tem um pouco disso, de já começar a distorcer tudo o que aconteceu, né, naquele período. E a gente chega nos dias de hoje, que as pessoas falam que não aconteceu, que aconteceu, enfim, que não houve... Que era uma época ótima, né? Exatamente, a ponto de exaltar, de citar, etc. e tal. Então, alguns países, principalmente da América do Sul, da América Latina, mantêm viva a memória do que aconteceu, por mais triste e pesada que seja, como forma justamente de evitar que isso se repita, né? Infelizmente, no Brasil não aconteceu isso, né? Então, é muito triste que a gente assista uma cena como essa, como eu estou falando, que se passou, né, na história do filme em 86, onde o Brasil estava começando a engatinhar de volta para a democracia, e a gente vê hoje em dia isso ser falado de uma maneira natural, ser exaltado, como se nada tivesse acontecido. Vamos provar para mudar a prova da Nina, queria mudar. Aqui, Giovana Landucci. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, na verdade, para todos, né? Para você compor um roteiro com base numa música, a música é muito curta, né? Você precisa preencher com outros artifícios. Então, eu queria saber, tanto do Gabriel quanto da Alice, para compor seus personagens, né? Essa parte emotiva e tal, o que vocês usaram de referência além da música para chegar nessa composição dos personagens. E para vocês, como foi escrever e elaborar e compor e preencher tanto a parte dos personagens quanto a parte da composição extra, que vai extra música, né? Eu vou começar de novo. Quando a gente adapta uma música, eu acho que tem que ser fiel ao que a música tem de literário, né? Enfim, a história, podia ser só a letra e você adaptar, mas também tem que ser fiel ao espírito da música. Então, acho que quando a gente tomou várias liberdades que são necessárias para construir um roteiro. Uma música respeita a métrica, o ritmo, respeita outras coisas que o roteiro respeita começo, meio e fim, o drama dos personagens, o que eles têm que alcançar, qual mudança que eles precisam passar. E também a duração, o tempo é muito diferente, né? Então, quando a gente faz uma adaptação do Eduardo Mônica, a gente busca uma adaptação solar com uma música.
Então as respostas todas narrativas, eu sempre buscava, isso aí não é solar, isso leva para esse caminho solar no final. Então, como é que a gente consegue trazer o espírito da música, a emoção que a música traz para dentro do filme? Então, várias liberdades têm que ser tomadas para você poder fazer um roteiro de 100 minutos, mas acho que basicamente é isso, é buscar não só o que está escrito, mas também o que a música te emociona e transpor essa emoção para, ou pelo menos a emoção que eu sinto, que eu queria compartilhar através dessa minha visão sobre a música para a tela e aí fazer as adaptações que são necessárias. Eu acho uma coisa, por exemplo, incrível enquanto fã da Legião, né, obviamente da música, que é a possibilidade de a gente pegar trechos da música, né, citações, como várias situações que aconteceram no filme, e por conta do tamanho do filme, por conta da linguagem do cinema, a gente conseguiu expandir isso, né? Então, desde do avô que joga futebol de botão e acaba tendo uma participação no filme fundamental, né, na vida do Eduardo, até o carinha do cursinho, ou as citações dos gostos de um e de outro, e isso se torna drama, isso se torna no sentido de conflito, eu acho incrível, sabe? Porque é a possibilidade de você expandir esse universo da música. E um outro detalhe que eu acho interessante também, foi uma coisa que a gente falava muito ao longo das filmagens, o Renato escreveu Eduardo e Mônica bem antes de lançar a música no disco, no segundo disco da Legião. Ele escreveu moleque ainda essa música. 18 anos. Então assim, provavelmente final dos anos 70 ou início dos 80, sei lá, uma coisa assim. Como várias outras que depois vieram a integrar os discos da Legião. Então, todas essas músicas, elas traduzem a realidade que ele estava vivendo, tanto a realidade política quanto a realidade humana, no sentido de relacionamentos, de conflitos, de questões existenciais, enfim. Então, é uma coisa interessante, muito produtiva para a gente também, foi mergulhar para além no universo da música, Eduardo e Mônica especificamente, no universo musical do Renato Russo, nas referências dele, nas referências da Legião Urbana, do que os caras escutavam, o que aquelas letras estavam querendo dizer. Então, já que o filme se passava naquela época, para a gente foi muito interessante também, não só esse mergulho na música específica, mas no universo da Legião como um todo. Os 3 primeiros discos da Legião, as músicas foram compostas antes da Legião existir. Então, enfim, muito antes. Então, Renato fez muito jovem, né? Eu vou complementar só, porque acho que eles falaram bastante de como foi o nosso processo. Acho que tinha esse desafio mesmo, né? A gente tinha as características que o Renato, né, que eles botaram na música, mas a gente precisava criar uma espinha dorsal de personagem mesmo, assim. Acho que, né, o personagem da Bruna, a mãe, o avô, são coisas que quando você vê os personagens num contexto, você dá o contexto familiar, o universo. Então, acho que a gente foi muito tentando criar seres humanos e pessoas que a gente acreditasse ao ver. Então, obviamente, quando você escuta a música, talvez a gente não pensaria que a Mônica fosse roqueira, né? Tudo bem, ela anda de moto, mas isso não quer dizer que ela é roqueira. Acho que tem, claro, tem Bauhaus e tal, mas, assim, especificamente qualidades e características, acho que a gente teve que dar uma criada, assim, sabe? De ficar livre para poder entender, putz, como é que a gente faz ela ser crível num lugar de existência nessa época, nessa cidade. E, mais do que tudo, crível que ela se apaixonaria por esse menino. E por que ela se apaixonou por esse menino? Eu acho que o que é mais lindo do filme, que eu fico muito feliz, que eu acho que a gente conseguiu, espero que vocês tenham sentido isso, é que o mais lindo é que ele faz ela crescer. E ela é que é mais velha do que ele. E eu acho que a gente tem que aprender isso com o outro, com o diferente, sabe? Ele transforma ela num lugar muito diferente do que ela transforma ele. Eu acho que a vida é sobre isso, a gente aprender com o diferente, sabe? A direção de arte também foi bem importante para o roteiro, porque ela escreveu junto o roteiro, a direção de arte, né? Fala um pouquinho do Thiago. O Thiago Marques, quando a gente fala de direção de arte aqui, a gente vai falar de cenários, né, os lugares que eles habitam, as casas, etc. Enfim, isso em geral é a direção de arte do filme. Mas nesse caso a gente tinha uma exposição artística, que ela estava apontada no roteiro do Matheus como exposição de quadros. E ao longo do processo, o Thiago Marques, que é o nosso diretor de arte, e eu, a gente ficou conversando sobre qual era o tema do filme, como era o filme era
sobre o ponto de vista, sobre... Primeiro era fotografia. Aí o diretor de arte do filme começou também a interferir no roteiro. E a Mônica se transformou numa artista plástica. E o Thiago, 1000 camadas, por exemplo, a bota da Mônica é uma botinha da assistente. É do quadro do Van Gogh. Que ele falou, nossa, é igual do Van Gogh. Que era da assistente. Ele falou, não, essa agora entrou no filme. Então, assim, foi muita gente trabalhando no roteiro, né? Foi muito equipe, foi muito isso. Na verdade, que bom que você falou do Thiago, porque foi isso, assim, quando entrou a coisa da arte na vida da Mônica, deu um norte muito específico. Uma pessoa que faz medicina e que gosta de arte tem um conflito já ali, imediato, sabe? São duas coisas muito diferentes. Então, acho que quando o Thiago trouxe toda a arte, a gente começou a falar sobre isso, eu conversando com a equipe dele, eles foram muito generosos. Eu acho que esse filme teve essa qualidade, como a Bianca falou, assim, foi um filme feito muito em equipe. Porque além das pessoas estarem querendo muito fazer, é a mesma equipe do Faroeste, né? É uma equipe deles, assim, que eu e o Gabi, a gente ficou encantado com a dedicação, com o amor da equipe. Mas falando especificamente, acho que a arte e a equipe de arte nesse filme, para mim, foi um divisor de água para transformar essa Mônica do jeito que está na tela. A construção da casa da Mônica, né? É um sonho, eu queria entrar na casa. Ele transformou um lugar assim, que era um galpão abandonado, e foi transformando assim. A Mônica, quando eu entrei lá, eu falei, nossa, eu queria viver aqui, né, gente? E combinou com a questão da exposição. Que a exposição foi uma criação muito do Thiago, que ele me apresentou, Renê, e essa coisa de... Estão falando de mudança de perspectiva. Se você olha por um lado, você vê uma coisa, se você olha por outro, você vê outra. As palavras se montando, a cabeça que ele coloca dentro do quarto. O quarto é o da Mônica, mas é interpretado como... Não, o quarto é o do Eduardo, que é igualzinho à pintura do Van Gogh, mas que você colocando a cabeça dentro, você tem a perspectiva dele, tirando, já vira uma outra coisa. Então, tudo isso são coisas que a gente vai acrescentando. Cada camada é uma nova decisão, uma nova escolha. Desculpa, Renê, além de gostar de novela, ele lava prato. Lava toda a louça. Quem venceu o campeonato de 84? Não sei quem venceu o campeonato de 84. Que ele tinha o pôster na parede. Eu o Eduardo é tricolor. Pois é, porque é Fluminense, né? Como eu. E depois você apareceu... Mas isso foi uma exigência de contrato que eu botei. Eu só faço personagem tricolor. Mentira. Mas depois você apareceu com a camisa parecida do Flamengo, quando você já era engenheiro. Eu lutei muito contra isso, contra essa camisa. Fui muito contra essa mentira. Mas uma coisa, por exemplo, só para te responder do lance do cartaz e tal, aqui em Brasília, eu tô bem louco, né? Lá em Brasília, tem muita gente que torce para os times do Rio e de São Paulo. Principalmente do Rio. Então, os times brasileiros não têm tanta tradição. Assim, não, além de eles demoraram, agora eles estão começando a ter mais tradição, mas é que no começo a Rádio Nacional transmitia somente os jogos do Rio de Janeiro para a cidade de Brasília. Então os brasileiros que vinham de todos os lugares do Brasil cresceram ouvindo os jogos do Rio de Janeiro, e por isso a cidade São Vascaíno, Fluminense, ou Botafogo, uma grande parte, né? Sim. E aí daí veio a minha exigência de que ele fosse tricolor, entendeu? O futebol de botão que eu jogo lá é meu e é do Fluminense também. Enfim. Assim, o jogo de botão realmente é seu, não é isso? Agora não é brincadeira não. Mas uma coisa que eu ia complementar, que eu acho incrível, em cima do que vocês estavam falando, mais uma vez, né, pegando na música todas as coisas que o Renato coloca ali, todas as informações, os dados que ele coloca, tem uma cena ou outra que a gente conversa e a gente fala sobre o que um gosta, o que não gosta, mas eu acho incrível, justamente aí sim, a gente pegar a linguagem do cinema, né, da imagem, do som, enfim, e poder transpor um gosto, uma característica para a imagem. Então, quando a Mônica vira artista e isso se transforma em imagem e a gente começa a ver isso a ponto de ter uma exposição no final que traduz tudo que você falou, né? Todo quase que relendo o filme inteiro através de uma exposição. Eu acho incrível, porque você sai só do que é verbal, do que é dito, que é o que a gente escuta na música, e você transforma aquilo em linguagem, em cinema. E é isso. É lindo, né, o peixe final, quando vai se formando e tal. Todo mundo acha, o final tem que ser apoteótico. É tão singelo o final, assim, e tão bonito, né? As pessoas se tocam muito.
A gente está muito feliz com a reação do público. A gente esteve em Brasília anteontem e o público riu muito, né? Você descobriu que era comediante, inclusive. Foi. Muito impressionante como o público reagiu ao filme, né? Oi, boa tarde. Sou Nicole Cantagalo. Primeiramente, parabéns pelo filme. Eu também ri muito, ficou muito bom. Eu tenho uma pergunta para o René. Eu queria saber o que mais chamou a sua atenção no Gabriel e na Alice, para fazer os personagens, e de vocês também, que vocês mais se identificam, no Eduardo e na Mônica. Quando eu escrevo um roteiro, quando eu trabalho no projeto, tem gente que escreve para um ator. Os personagens, para mim, absolutamente não têm face. Eu não consigo ver uma pessoa, mas eu consigo sentir uma vibração que eu gostaria muito para aqueles personagens. E quando eu tive o prazer, a Bianca sempre falou, acho que a Alice é a Mônica. Eu falei, vamos conversar com ela. Exigência contratual, só produzo se for com a Alice. E a gente foi conversar com ela e ela trazia uma energia que tinha muito a ver com o que estava escrito, mas também transformava o que estava escrito. A mesma coisa com o Gabriel. Ele trouxe um Eduardo, e aí eu falava, encaixa, mas eu não quero que seja exatamente aquilo que eu tinha imaginado. O que ele traz? Então ele trazia uma energia, um jeito de andar, um jeito de respirar, é uma pulsação. Eu trabalho muito na pulsação do elenco, no jeito que ele se comporta, no olhar, na sutileza. Então eles tinham coisas incríveis que eles traziam, para uma coisa que já meio que encaixava com o que eu achava que era bom pro filme, e a gente depois criou junto o resto. Né? Acho que um pegou na mão aqui, nós três pegamos e entendemos, olha, se a gente não se ajudar, não vai sair o filme. Então vamos se ajudar para a gente encontrar uma verdadeira Mônica, um verdadeiro Eduardo, que tenha química, que tenha tudo que precisa ter para acontecer. E aí, do ponto de vista além do que eles faziam na frente, na câmera, tem a questão pessoal. 2 atores com uma puta entrega, dedicadíssimos, inteligentíssimos. Então isso tudo faz você se apaixonar pelo elenco e rezar para eles fazerem minimamente o que você acha que deve ser feito e fazer o resto que eles acreditam que eles têm que fazer. Então é um negócio que a gente crê coletivamente, que a Alice fala, eu ouvi muito René, ouviu, mas eu ouvi muito mais do que ela me ouviu. Eu vi ela fazendo, eu falava, é por aí, vamos junto. Porque eles entregavam uma coisa linda. E a química, né? Quando os dois se juntaram, a gente, de fato, escolhemos a Alice, escolhemos o Gabriel, mas o teste, a prova dos 9 foi falar, vamos juntar os dois, porque nós estamos escolhendo um casal, não estamos escolhendo um ator e uma atriz apenas para fazer um personagem. E o casal, eles se encontram, não sei, é uma coisa que é uma mágica, né? Um olha no olho do outro e você fala, é isso. Então eles têm essa mágica. Acho que, não sei, acho que eles têm uma mágica de qualquer coisa que eles olharem, mas no caso ficou lindo, foi ótimo pro filme, por isso eles estão aí. É uma característica, né? Que eu sou igual a Mônica, é isso? O que você mais se identifica com a Mônica e Acho que as visões políticas e a paixão pela liberdade. E a paixão pela moto, que é culpa deles, que agora eu tenho moto. Meus pais não estão felizes com vocês. E a paixão por mim. E a paixão pelo carro. Uma coisa que eu sempre falo que eu acho muito bonita na música, assim, nessa música, é que o Renato conseguiu construir um amor real a partir de 2 personagens que são absolutamente críveis, reais e identificáveis. Não acho que seja à toa que Eduardo e Mônica, a música, seja um fenômeno pop que é. Assim, a gente comenta, né? É quase impossível um brasileiro, goste ou não da música, goste ou não da Legião, é quase impossível você nunca ter pelo menos escutado passando na rádio, num lugar, ou não ter referência do que é essa música. Provavelmente é uma das músicas pop mais conhecidas do Brasil, né? Da música brasileira. E eu não acho que isso é à toa, eu acho que isso vem dessa capacidade que ele teve de construir 2 pessoas reais, críveis, por isso as pessoas se identificam. E o que eu acho que é muito bonito é que eu falo por mim, mas eu acho que deve acontecer com todo mundo assim. Dá para você se identificar com os 2, tanto com as características quanto com as atitudes, enfim. E em momentos diferentes da sua vida você vai se identificar mais com um, mais com o outro. Então, né, a gente sempre falava disso, assim, eu tenho várias coisas da Mônica, Alice coisas do Eduardo e vice-versa, enfim. Eu acho que assim é com todo mundo e eu acho que essa é a grande beleza da música. Sobre o Eduardo especificamente, acho que esse é o grande barato da arte, quando a gente bota uma coisa no mundo assim e as pessoas começam a ter leituras que às vezes nem a gente mesmo que fez tinha. Um dia desses um jornalista que tinha assistido comentou como o Eduardo se mantém o filme inteiro fiel ao que ele acredita que ele é, a quem ele é, a conduta dele. E isso de alguma forma eu fiquei refletindo, pensando, eu acho que isso é uma das coisas que